Primeiro, Salvador está aguardando uma resposta do comando. Nossas crianças sem comida e sem creche. E as creches escolas militares estão fechando. Espero que até o final do debate ele responda sobre isso. Senador Semineto, o seu partido foi ao Supremo Tribunal Federal contra as cotas, contra o ProUni, e o senhor apresentou um voto em separado na Comissão de Constituição e Justiça contra a ampliação da licença maternidade de 4 para 6 meses. Quero saber, uma cidade que não tem creche, não tem escola comunitária, tem creche. Como é que o senhor vai virar Salvador com esse tipo de política? 2 minutos, candidato Assemineto. Deputado Nelson Pellegrino, eu quero aqui pedir que o senhor respeite quem está nos assistindo agora. Eu já disse que o seu estoque de mentiras se esgotou. Não é possível que o senhor consiga continuar inventando coisas. Eu já provei que fui a favor das cotas e por isso ganhei direito de resposta na Justiça Eleitoral. Eu já provei que fui a favor do ProUni, inclusive implantamos na Bahia o FAS Universitário, que o seu governo acabou. Eu já provei que fui a favor da licença maternidade e ganhei direito de resposta na Justiça Eleitoral. Então pare com as mentiras, por favor, deputado Nelson Pellegrino. Eu peço que o senhor tenha cuidado, porque eu acho que não é razoável que a gente acabe toda a sessão de debates na cidade e o senhor continue mentindo. Agora, eu vou aproveitar a pergunta que o senhor faz para dizer o que eu quero fazer pela educação em nossa cidade. De fato, Salvador tem um problema muito sério das creches. Eu quero fazer parceria com as creches comunitárias para acolher as crianças e permitir que as mães possam trabalhar ao longo do dia. Eu quero implantar novas creches. Quero investir pesado em alfabetização, porque quando a criança aprende direitinho a ler e a escrever, ela depois tem todas as condições de continuar aprendendo na vida, a receber os conhecimentos. Quero trazer para Salvador o programa Aluno em Tempo Integral. Num turno, as crianças vão estar na escola. No outro turno, as crianças vão ter atividades complementares, com reforço escolar, atividades culturais e atividades esportivas. Tudo isso, a Prefeitura garantindo 3 refeições, 2 lanches e 1 almoço para as nossas crianças. Lamentavelmente, graças ao seu governo hoje, Salvador é uma das capitais com o maior número de homicídio de jovens. Metade dos homicídios que acontecem hoje em Salvador são de jovens. A gente tem que tirar os jovens e as crianças da rua, trazer para a escola, e o aluno em tempo integral é uma solução maravilhosa para resolver esse problema. 1 minuto, candidato Nelson Pellegrino. Quem mentiu durante toda essa campanha, infelizmente, foi ele. Eu quero dizer para você o seguinte, mais uma vez ele fica calado. Agora, na época que essas creches eram administradas pelo governo do Estado, não atrasava salário e as crianças tinham comida. Agora, eles não fizeram 4 anos na prefeitura. O secretário dele não fez. Ele vem com essa história agora que vai fazer tudo que eles não fizeram. Quer dizer para vocês que nós vamos construir 138 creches, que eles não fizeram também. Foi eu e a Olívia que estivemos na luta das creches comunitárias no ano passado, que estão fechando por falta de documentação de prestação de contas. Eu não vi ele lá. Aliás, eu não vi ele em nenhuma luta dessa cidade. Então nós vamos cuidar da educação com carinho. Agora, não com essa forma que eles têm cuidado. Quero dizer, o senhor vai ter agora a tréplica. Responda o que é que o senhor acha das escolas, creches da prefeitura estarem 60 dias sem funcionar. Na época que o governo do Estado administrava essas creches, elas funcionavam, recebiam os contratos em dia e não estavam fechadas não. Então aproveite agora esse livro até, pelo menos possa fazer isso, porque tem várias formas de mentir. Uma delas é 1 minuto, Nelson Pellegrino, agora encerrado. O senhor tem que fazer essa pergunta com o prefeito João Henrique, que é o responsável pela prefeitura de Salvador. Eu não sou prefeito de Salvador, ou então a sua vice-prefeita, Olívia Santana, que foi secretária de Educação do município de Salvador. Talvez ela saiba lhe explicar. Eu confesso ao senhor que não sei, porque não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. Agora, é engraçado ouvir o deputado Nelson Pellegrino falando de educação. Meu Deus do céu, a Bahia tem uma das piores educações do Brasil. Esse ano, uma greve de professores de quase 120 dias comprometeu o ano letivo da rede pública estadual. O deputado Pellegrino é recebido pelos professores, eu vou ter que cantar de novo. Eu não sei cantar não, mas você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. Essa é a música que os professores cantam para o senhor, deputado Nelson Pellegrino. Não é para mim. Quem não fez pela educação pública da Bahia, não vai fazer pela educação pública de Salvador. O senhor continuou com a palavra, tendo agora 30 segundos para fazer a sua pergunta, claro, ao seu aniversário. Bom, deputado Nelson Pellegrino, em 17 de outubro de 2008, o governo do Estado lançou uma proposta para construir um complexo poliesportivo na região de Cajazeiras. Na semana passada, essa obra completou 4 anos e até hoje não foi concluída. Eu quero saber, caso o senhor seja eleito prefeito, esse é o ritmo que o
senhor pretende implementar nas obras da Prefeitura de Salvador? Olha, quero dizer que tem também uma musiquinha que o pessoal cantava muito nas ruas. Sabe como é que é? 1, 2, 3, ACM no xadrez. Polícia é para ladrão, não é para estudante, não. E se o senhor quiser, eu posso contar muitas outras musiquinhas que eram cantadas nessa cidade. Posso dizer várias dos tempos que o senhor governava. Agora, o senhor tem que perguntar ao seu secretário. O secretário que transformou a Secretaria Municipal no comitê eleitoral da sua candidatura, é isso que ele tem que responder, não responde. Por que é que nossas crianças estão há 60 dias sem comida e sem abrigo? Na época que essas creches eram administradas pelo governo do Estado, isto não acontecia. Agora, quero dizer para o senhor responder aos eleitores que o ginásio de Cajazeira vai ficar pronto. Não tenha dúvida nenhuma disso. Como tem sido pronto, hoje o governador acaba de entregar, inclusive, mais uma obra nessa cidade, mais uma etapa da Via Expressa, que vai liberar o comércio, o trânsito livre do comércio até a BR-324, como entregou o Complexo Viário 2 de Julho, como também tem entregue várias obras nessa cidade. Agora, ele fica falando que ele governava há 16 anos, não fizeram nenhum hospital geral nesse estado. Essa que é a grande verdade. Abandonaram a segurança pública, abandonaram a educação, abandonaram a saúde. Na época deles, os estudantes passavam sem saber nem escrever. Eles fizeram esse crime contra a geração de baianos. Eram 8 mil estagiários dando aula na rede pública estadual. A educação da Bahia tinha os piores indicadores do Brasil. E vem ele falar agora, volto a dizer, há várias formas de mentir. Uma delas é se omitindo. Ele, quando convém, ele descarta os aliados dele. Essa que é a grande verdade. Então quero que o senhor responda ao povo de Salvador. Quero que o senhor responda quando é que nossas crianças vão ter creche, quando é que nossas crianças vão ter comida, quando é que as mães vão poder deixar os seus filhos em casa e deixar os seus filhos nas creches e poder trabalhar. E se ele não respondeu, e vai passar o tempo encerrado, candidato Peregrino, candidato Assemineto, 1 minuto para a réplica. Posso lhe garantir que, se Deus quiser, as crianças, a partir do dia 1º de janeiro, terão, porque eu espero ser eleito prefeito com o apoio do povo. Agora, o senhor insiste em falar do senador Antônio Carlos Magalhães. Eu queria lhe fazer um pedido, como neto, porque me dói muito o coração quando o senhor faz uma coisa dessa. Queria lhe pedir, o senhor pode me atacar, o senhor pode me agredir, o senhor pode me ofender. Eu estou aqui para me defender, deputado Peregrino. Mas o senador ACM não está mais aqui, não. Por favor, eu lhe peço isso. Eu respeito os seus parentes e familiares, queria que o senhor respeitasse os meus. Agora, para vocês verem, as obras do governo do Estado, 3 anos para concluir uma passarela em Pituaçu, até hoje não concluíram. 4 anos não conseguiu concluir o ginásio de esportes de Cajazeiras. 5 anos não conseguiram concluir uma simples UPA ao lado do Roberto Santos. É o governo da incompetência e da ineficiência. Alinhamento não resolve. Resolve o prefeito sério, retado, que tenha projetos, que cobre, que acompanhe e que faça. E eu quero ser... Tempo encerrado, candidato. Tréplica, Nelson Peregrino, 1 minuto. Olha, veja bem, eu respeito muito o seu avô e a memória dele. Mas o senhor acabou de falar sobre musiquinhas que eram cantadas. Essa é uma delas. É ao seu governo que tem uma placa na faculdade de repúdio ao seu governo, que invadiu a faculdade de Direito com a polícia militar. Nunca aconteceu na história da Bahia, aliás, aconteceu. Na época que vocês governavam a Bahia, na época da ditadura, vocês invadiam as universidades. Agora, eu quero dizer para vocês que esse governo tem marcas importantes na Bahia. Fez o estádio de Pituaçu em 11 meses. Entregou para a torcida baiana. Fez o estádio de Pituaçu em 11 meses. Agora está fazendo a Via Expressa, que é o maior investimento dos últimos 30 anos. São 480 milhões de reais. É um investimento estruturante para a cidade. E fez o hospital do subúrbio. Vocês governaram 16 anos, não fizeram um hospital geral nessa cidade. Está recuperando completamente o Parque São Bartolomeu, porque vocês abandonaram o Parque São Bartolomeu. Esse governo está investindo 4,7 bilhões de reais em Salvador nos últimos tempo encerrado. Olha, agora mais uma vez os candidatos respondem a perguntas feitas por internautas através das redes sociais no tempo de 2 minutos. Após a resposta, haverá um debate entre os dois, claro, com duração de 2 minutos, divididos em blocos de 30 segundos para cada candidato de forma alternada. Quem responde? A primeira pergunta é o candidato Nelson Peregrino. E a pergunta vem de Mário Almeida. Senhor Nelson Peregrino, numa aparição na TV, o prefeito João Henrique declarou que foi mandado pelo PT, partido do senhor, a reduzir a quilometragem da construção do metrô. Gostaria de saber se é verdade. Não é verdade. E é mais uma contribuição do prefeito João Henrique para a candidatura
do candidato a ser que ele ficou querendo muito aparecer no hora eleitoral para declarar o apoio. A história é a seguinte, é a história da incompetência da atual administração na administração desse metrô. Aliás, essa incompetência vem da administração anterior, dos 6 anos do prefeito Antônio Baçaí. E disse, quero repetir, ele recebeu 1 bilhão do governo federal e não conseguiram levar o metrô até o acesso norte. Agora sim, o metrô vai sair, porque o governo do estado tomou a frente. Na época, inclusive, que houve essa forma, no ano seguinte, o presidente Lula esteve na Bahia e assegurou os recursos no PAC 1 para levar o metrô até Pirajá. Esse festival de incompetência que, infelizmente, tomou conta da administração do prefeito João Henrique, impediu que a obra do metrô pudesse ir dentro. Mas agora que o governo do estado está tomando a frente, o metrô vai chegar até Pirajá, para depois chegar até Cajazeira, e será feito o metrô da Paralela, saindo do Bonocô, passando pela Paralela, chegando ao aeroporto e até o município de Lauro de Freitas. Portanto, o prefeito foi à televisão prestar um serviço à candidatura do deputado Nascimento. Aliás, como tem prestado vários serviços durante essa campanha toda. Esse metrô, desde a sua concepção na administração do DEM e do PFL, é uma sucessão de erros e equívocos, que agora o governo do estado, de forma séria, de forma competente, está corrigindo esses equívocos do governo, do PFL, do DEM e agora do governo do PFL, do DEM e do prefeito João Henrique Carneiro. Agora, os dois candidatos têm 2 minutos para debaterem a resposta dada pelo candidato Nelson Peregrino. 2 minutos divididos em blocos de 30 segundos e, claro, o senhor começa com 30 segundos. Eu vou tomar como verdadeira a afirmação do deputado Peregrino quando ele diz que o prefeito João Henrique cortou o metrô. O corte aconteceu em 2005. Governo federal, PT. Ministro das Cidades, Olívio Dutra, PT. João Henrique, da base do PT, de Wagner e Peregrino, era seu aliado. O senhor aparece na foto. O secretário era Nestor Duarte. O senhor conhece Nestor Duarte? É secretário hoje de Wagner. Nessa época, João Henrique era o maior aliado do PT. Vocês cortaram o metrô. Agora, pelo amor de Deus, Peregrino, responsabilidade com a verdade, Peregrino. E a governadora da Bahia, Paulo Souto, que concordou com tudo isso. Inclusive, condicionou para comprar os trens que o metrô tivesse essa etapa concluída. Agora, ele comprou, mas não pagou. Quem pagou foi o governador Jacques Wagner, que trouxe os trens. O que ele omite é que o presidente Lula esteve no ano seguinte aqui, assinou no PAC 1 os recursos para a obra prosseguir até Pirajá. Pela incompetência do prefeito dele, a obra ficou aí patinando esse mês todo. Agora sim, o governo do estado está tomando a frente de forma séria, de forma responsável para fazer o metrô de Salvador. Paulo Souto, do Democratas, tinha apenas uma responsabilidade em todo esse episódio: viabilizar a compra dos trens. E ele viabilizou. Quem cortou o metrô foi o governo federal. Olívio Dutra era o ministro. O senhor aparece na foto, eu já mostrei na propaganda. João Henrique era da sua base, ligadinho com o senhor e com o governador Jacques Wagner. Aliás, o senhor tinha 4 secretários nesse momento no governo de João Henrique. Então, deputado Peregrino, pelo amor de Deus, o senhor corta o metrô e quer jogar no meu colo, que era naquele momento oposição. 30 segundos. Pelo amor de Deus. Paulo Souto ou se omitiu ou não tomou nenhuma providência. Concordou sim com essa posição. Condicionou. Comprou, mas não pagou. Quem pagou foi Wagner. Aliás, diga-se de passagem, esse metrô é uma sucessão de erros que veio da administração de Embaçaí e que nós estamos corrigindo isso. A você que está nos ouvindo, o metrô vai sair, porque o governo do estado e o governo federal vão viabilizar o metrô de Salvador. Vai levar até Pirajá, para depois chegar até Cajazeira, e vai fazer a linha 2, que é muito importante também, passando por regiões importantes populares de Salvador, pela paralela que chegará até lá. Candidato, agora mais uma pergunta, no caso de um internauta dirigida ao senhor, e passa por transporte também, vem da internauta Lurian Rohana. Semineto, o que o senhor pretende fazer com o transporte de Salvador? Vai continuar aumentando a passagem e deixar que o transporte continue na péssima situação em que se encontra? Bom, 2 minutos. Obrigado, Lurian, pela pergunta. Certamente eu não vou comprar um helicóptero e nem gastar R$5.000 todo dia para andar de helicóptero e não pegar o engarrafamento como faz o governador Jacques Wagner aqui em Salvador. Nós queremos renovar 100% da frota de ônibus até o 4º ano do nosso mandato. Queremos implantar os corredores exclusivos, porque a prioridade tem que ser para o transporte público. Os ônibus não podem disputar espaço com os carros de passeio. Queremos implantar o sistema do bilhete único. Em até 3 horas, o passageiro vai poder andar de ônibus, de metrô, quando estiver funcionando, e de trem, com uma só passagem. Queremos implantar a meia aos domingos.
no domingo, o povo de Salvador vai só pagar meia passagem. Claro que tudo isso tem que vir com uma reorganização das linhas de ônibus, porque não é razoável, por exemplo, quem mora hoje em Cajazeiras e trabalha no centro, tem que sair de casa de madrugada e gastar 3, 4 horas para chegar no trabalho. Depois, no fim do dia, é a mesma coisa, mais 3, 4 horas para voltar para casa. Resultado, a população de Salvador hoje está passando mais tempo dentro do ônibus ou esperando no ponto de ônibus do que com a sua família ou até mesmo no seu trabalho. E isso tudo exige também uma intervenção imediata e direta no trânsito de Salvador, onde nós queremos implantar os semáforos inteligentes para dar muito mais velocidade às principais vias da cidade de Salvador, lutando para integrar tudo isso com o sistema do metrô, que eu defendo que não fique apenas em Pirajá, mas que possa chegar a Cajazeiras. E não entendo por que o PT não priorizou Cajazeiras. A integração do metrô com ônibus de qualidade, ônibus que atenda bem a população de Salvador, é a solução para o transporte público em nossa cidade. Debate de 2 minutos, começando com o Nelson Peregrino, 30 segundos. Eles falam do helicóptero, mas gastavam 15 mil reais por dia para familiares dele usar um avião sem o governo do Estado ser. Gastavam 30 mil reais por dia. O governo do Estado reduziu de 11 milhões para 600 mil a despesa. Só em 2 anos que o familiar dele andou de avião particular, dava para comprar helicóptero, ia salvar muitas vidas nessa cidade e dava para salvar, inclusive, muita gente e combater a criminalidade. Agora, eu vou investir no transporte Salvador. Vamos fazer as vias exclusivas, vamos fazer os 12 pontos críticos, que é muito importante, que ele copiou, como copiou também... Tempo, candidato, 30 segundos a Semineto. Olha, o deputado Nelson Peregrino tem que parar de mentir. Pelo amor de Deus, pare de mentir, deputado Nelson Peregrino. Em respeito ao seu eleitor, por favor, o senhor tem coragem de falar de gasto de helicóptero. Estão aí as imagens. O governador Jacques Wagner pousou no Hospital Roberto Santos, atrapalhando a vida dos funcionários e dos pacientes do Hospital Roberto Santos, porque ele não pode chegar de carro, não pode enfrentar o trânsito caótico de Salvador. Quem não fez pela Bahia, não vai fazer para Salvador. 30 segundos. Se tem alguém que mente aqui, é ele. Não somente, como se omite. Eles gastavam 11 milhões de reais por ano, 30 mil reais por dia, com despesa de aluguel de helicóptero e também de aeronaves. Todos os governadores andam de helicóptero. Agora eu quero dizer para você que o governador Jacques Wagner está dando a contribuição dele. Vai fazer o metrô de Salvador, vai fazer a 29 de março, está fazendo a Via Expressa, fez o complexo 2 de julho, vai em parceria com a nossa administração fazer a intervenção importante. O deputado Peregrino, ele tem que parar de mentir. Agora, eu nunca ouvi falar de um governador da Bahia que saísse do Palácio de Ondina todo dia de helicóptero para o centro administrativo e voltasse, gastando 5 mil reais. Aliás, usando o helicóptero da Polícia Militar, que devia estar perseguindo o bandido e não transportando o governador do estado. Bom, final de mais um bloco, acesse www.aratoonline.com.br, participe. Lembrando que o debate tem transmissão simultânea com o Portal Terra e com a Rádio Metrópole também. Daqui a pouco, no último bloco, os candidatos respondem a perguntas feitas aqui por mim. Não sai daí, a gente volta logo depois do intervalo.